Nessa viagem que eu fiz, irmãos, eu tive a oportunidade de ver o futuro. Analisei muito sobre isso, sobre o futuro, porque as pessoas que eu fui ver lá, fazia 50 anos que eu não via. Então, eu conheci o passado delas, 50 anos atrás, e não tinha visto o presente. Entendeu? Então, quando eu encontrei com elas, eu vi o futuro delas, dos 50 anos que passaram. E é uma análise muito interessante. O meu avô observava muito isso na vida das pessoas. E a Bíblia, ela traz um relato, principalmente no Velho Testamento, da história das pessoas e mostrando essa diferença do passado, do presente e do futuro. Inclusive você vendo as profecias se cumprindo. E todos nós que somos chamados por Deus, precisamos de ser observadores. Deus chama a gente para a gente ser observador. Não é para ser fofoqueiro, nem para ficar cuidando da vida dos outros, não. É para observar, entendeu? Observar para quê? Para você poder evoluir. Se você achar que está tudo certo, que não tem nada acontecendo, você não vai evoluir. Uma pessoa, ela, para evoluir tecnicamente em uma profissão, ela tem que fazer uma faculdade, fica lá 4, 5, 6 anos lá, aprendendo, observando as coisas, aprendendo, buscando conhecimento, lutando para aprender. Nós hoje estamos nos preparando para a ressurreição e a vida eterna. Nós estamos nos preparando para vencer a morte. Por mais que a nossa fé seja pequena, por mais que a gente ainda esteja muito agarrado nesse mundo, no materialismo desse mundo, que a gente não creia muito na ressurreição e na vida eterna, mas é para aquele que crê. Como Jesus falou, quem crê em mim terá a vida eterna. Então você tem que acreditar na palavra de Deus, naquilo que está escrito na Bíblia, nessas histórias da Bíblia que você lê, que está escrito aí. Se você não acreditar nisso, se você não começar a querer encaixar a sua vida nesse projeto, como que você vai vencer a morte? Sozinho? Pela sua força? Você não vai conseguir. Você precisa realmente de trazer Deus para a sua vida. Agora, por exemplo, nós estávamos falando sobre gênio, Até tem muitos livros, muitos psicólogos e psicanalistas que sempre trazem uma solução. É igual horóscopo, O horóscopo fala certinho aquilo que você é. Mas é tudo mentira, irmão. Isso é tudo mentira. Isso é tudo projeto de homem, conversa de homem, entendeu? Pensamento de homem, entendeu? Até porque, desde que você nasceu, olha o tanto que você já evoluiu. Comparando com um animal, se você tiver nascido junto com uma tartaruga, que uma tartaruga vive um tanto ou mais do que um homem vive, se você tivesse nascido junto com uma tartaruga, a tartaruga ainda está fazendo o mesmo que ela fazia lá quando ela nasceu, entendeu? Porque ela não tem raciocínio lógico, a evolução dela é muito pequena, Olha o quanto que você evoluiu, porque Deus te deu um raciocínio lógico, um raciocínio matemático e um desejo de evoluir. Por que que Deus te deu esse dom, esse talento?
para você evoluir. Não é para você morrer como um animal. Não é para você falar, não, eu sou assim e tá bom. Eu sou assim e acabou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Bíblia nos exorta, a Bíblia chama a nossa atenção claramente, do começo ao fim. Deus fala que não aceita o morno, livro de Apocalipse capítulo 3, em diante. Deus fala claramente que você não pode ficar cocheando em dois pensamentos, ou seja, uma hora você aceita o pensamento de Deus, outra hora você aceita o seu pensamento. Né? Deus fala que tudo o que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, não para a nossa glória. Nós não podemos querer viver nesse mundo para nos satisfazer. E principalmente, a maior guerra que nós temos é contra o nosso corpo. O desejo de satisfazer o seu corpo e o seu coração enganoso. Deus não nos chama para isso. Se você é escolhido por Deus para ser um cristão, um seguidor de Jesus, é para que você seja uma pessoa diferente. Diferente do que você é. Desde quando Deus te encontrou, quando você resolveu ler a Bíblia e começar a ter um relacionamento com Deus, você foi chamado para mudar. Por isso que a Bíblia fala sobre a conversão. Então Deus sempre deixa um se você converter, se você mudar, entendeu? Mas conversão, irmãos, não é só você falar assim, mas eu não roubo, eu não traio a minha mulher, eu não faço isso. Não é só isso não, é uma entrega, é aprender a amar a Deus de verdade, saciar as suas ansiedades com a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Se você quiser, se você deixar, não é em todo mundo, habita naquele que quer, e você tem que querer, você tem que desejar. A oração é para isso. Quando Deus fala para você orar, é para isso. A oração é para você começar a ter relacionamento com Deus, relacionamento de intimidade, de amor, de adoração, entendeu? De não se conformar em ter um relacionamento pequeno, medíocre com Deus, porque, irmãos, Deus não faz diferença entre pessoas. Para Deus, Elias, Eliseu, João, qualquer pessoa dessa, para Deus, ele é igual a você, desde que você aprenda a abrir o seu coração e desejar Deus na sua vida. Se você ficar no eu sou, o eu acho, eu penso, eu quero, eu faço, eu consigo, eu posso, sabe o que vai acontecer? Você não vai chegar a Deus nunca, nunca, entendeu? Quando você falar assim, olha, é Deus quem pode, é Deus quem faz, aí você vai conseguir alcançar a Deus. E outra coisa, irmãos, no projeto de Deus para o ser humano, é impossível você ser feliz aqui na terra, de verdade, sem adorar a Deus. Enquanto você buscar a felicidade na terra, no corpo, nas coisas materiais, você vai viver insatisfeito. Você vai viver como um saco furado, como diz lá no livro de Ageu. O saco furado não se enche nunca. Entendeu? Você pode comer a melhor comida, você pode acontecer tudo o que você deseja, você ainda ficará insatisfeito. Quando você começar a adorar a Deus, que é uma decisão que você tem que tomar sozinho, entendeu? Aí você pode ter certeza que nada conseguirá te abalar. E você vai começar a crer. A crença começa através da adoração. Primeiro você tem, olha, primeiro mandamento. Os discípulos perguntam para Jesus, mas Senhor, na verdade, quais são os mandamentos? Porque a igreja dá 200 mandamentos. Jesus falou, olha, só tem 2. Amar a Deus sobre
todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não é ficar babando, eu amo a Deus. Não, você tem que entender também, você tem que ler a Bíblia para você entender o projeto de Deus, para você entender que as coisas que estão escritas aqui são para te dar um norte, um caminho, né? Nós estamos falando aqui de gênio, por exemplo. Aqui a Bíblia não vai aceitar o seu gênio, porque lá em Gálatas capítulo 5, Deus descreve como deve ser o seu gênio, né? Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, Deus descreve como deve ser o seu amor. Ou você aceita o que está escrito ali, aceita a palavra de Deus, pela qual Jesus morreu, pela qual todo aquele que amou e adorou a Deus morreu, ou você aceita a palavra de Deus, ou você aceita o seu pensamento. Entendeu? Não dá para você achar que Deus vai mudar o projeto dele por causa de você. Você é especial para Deus, mas nem tanto. Amém, irmãos? Nós estamos lendo o livro de Lucas e estamos começando no capítulo 1. Esse livro maravilhoso, né, que vai relatar uma história maravilhosa, que é o nascimento de Jesus, que vem ao mundo para nos dar uma nova perspectiva de vida, uma nova oportunidade para tirar as escamas dos nossos olhos, para abrir o nosso coração, para nos mostrar um mundo completamente diferente daquele que o homem tem tentado colocar aqui na terra. E no livro de Lucas, capítulo 1, diz a palavra do Senhor assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo os transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Você pode ver uma referência em Atos capítulo 23, 26. E aqui no versículo 4, você vai ver uma referência em João 20, 31. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Você vai ver uma referência interessante lá no livro de 1 Crônicas 24, 10 e Mateus 2, 1. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Aqui é interessante você ler Levíticos, capítulo 16, versículo 17. Versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Irmãos, eu quero parar aqui para refletir sobre duas coisas. Primeiro, Zacarias estava na igreja. Segundo, estava tendo um relacionamento com Deus. E de repente, sem ele menos esperar, aparece do lado dele um anjo. E com você não é diferente não, irmão. O dia que você compreender essas coisas,
que Zacarias não era uma pessoa melhor do que você, entendeu? Que Deus não faz acepção de pessoas. Quando você menos esperar, você pode receber um anjo na sua vida que, com certeza, talvez pode mudar a sua fé, que às vezes é muito pequena, né, e mudar a sua trajetória. E uma coisa interessante aqui, que esse anjo diz para Zacarias: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Mas olha só, esse cidadão já devia estar orando há muito tempo, porque a Bíblia diz que a mulher dele já era velha, entendeu? Olha, ambos eram avançados em idade, e ela era estéril. Então, para Deus não existe nada impossível, e o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo, entendeu? Deus vai fazer o milagre na sua vida quando Ele vê que é bom para você. E às vezes aquele milagre que você pede, Deus não vai te dar, porque ele não vai ser bom para você. Porque o que Deus quer sempre para todos nós é o melhor. Pode acreditar nisso. E diz aqui no versículo 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aqui, ele, já antes de nascer, existia sobre a vida dele um voto de nazireado. Ele era nazireu de Deus desde o nascimento. Você pode ver esta lei lá no livro de Números, no capítulo 6, no versículo 3. E uma coisa interessante aqui também, irmãos, a gente olhar sobre João, né? Primeiro que ele chamava João, não João Batista, como algumas religiões, é João Batista, não. João. Depois, como ele batizava as pessoas, imergia as pessoas na água, botaram o apelido dele de João o Batista, aquela pessoa que emerge os outros na água. Imerge, né? Então aqui, ó, uma coisa interessante, que o anjo Gabriel, ele diz para Zacarias assim: e terás prazer e alegria. Mas ele já sabia que João ia morrer, ia ficar preso, ao final da vida de João. João ficou preso num calabouço, depois foi decapitado, né? Isso para a gente geraria um escândalo, mas puxa, Deus não falou que ia dar alegria, né? Mas você tem que entender, irmãos, que o nosso corpo, para quem ama a Deus, para quem serve a Deus, para quem crê na promessa que está claramente descrita na Bíblia, livro de Mateus, Marcos, Lucas, né? Tessalonicenses, quem crê na ressurreição na vida eterna, não importa a maneira que você morre, não importa o deserto que você está passando, o que importa é se você está com Deus. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Você vai ver uma referência aqui em Mateus 11, 14, Malaquias 4, 6 e 3, 1 e Mateus 11, 10. Inclusive, ali em Malaquias, você vai ver que já existe uma profecia da vinda de João. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Você vai ver uma referência em Gênesis 17, 17. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até
ao dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Olha aqui, tem umas coisas importantes aqui. Você vai ver uma relação com esse versículo lá em Daniel, capítulo 8, versículo 16, Daniel, capítulo 9, versículo 21 e Mateus 18, 10. Outra coisa é que ele diz agora, olha, como você não acreditou, né, na palavra do anjo, o que aconteceu? Você vai pagar um precinho por causa disso, né? Você vai pagar um preço por causa disso. Então você vai ficar mudo. Até quando? Até que a seu tempo. É o tempo de Deus, irmãos. Nós não podemos vacilar na fé. Ainda que a nossa fé é pequena, nós temos que ter sempre fé em Deus, que Deus está conosco, independentemente da situação que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes aquela situação é para o nosso aperfeiçoamento. Quando o apóstolo Paulo estava passando por uma dificuldade, o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Só o fato de você ser uma pessoa escolhida por Deus, ser uma pessoa que Deus traz na casa dele, na igreja, Deus dá uma Bíblia. Então, irmãos, creia que Deus está trabalhando para o seu bem. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Você vai ver uma referência interessante lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, Mateus, capítulo 1, versículo 21, e Lucas, capítulo 2, versículo 21. E aqui também você vai ver uma referência do versículo 32, lá em Lucas 6, 35, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 e 16, Salmos 132, 11, Isaías 9, 6 e 7, Isaías 16 e 5. Versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Daniel capítulo 2, versículo 44, Daniel capítulo 7, versículo 14 em diante. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude
virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ô irmão, isso aqui é muito profundo isso aqui para a gente falar tão rápido, né? Porque você quebra muitos dogmas de religiões, né? As religiões, elas cada uma querem inventar uma história para o que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia não permite dois entendimentos, duas interpretações. A Bíblia é matematicamente perfeita, a estrutura matemática dela, e só há um entendimento. Deus não é Deus de confusão. Tem religião aí que diz que o anjo Gabriel é Jesus. Religião grande aí, que diz que o anjo Gabriel é Jesus. Aliás, que Jesus é o anjo Gabriel. Agora, olha o contrassenso. Quem vem avisar Maria e avisar Isabel, a falar com Zacarias, é o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel deixa claro que quem vai nascer ali é Jesus. Então, não tem uma lógica, entendeu? Outra coisa, tem a igreja, a maioria dessas igrejas aí também, eles pregam 3 deuses, né? E aqui nós estamos vendo claramente que se existe 3 deuses, como eles falam, Pai, Filho e Espírito Santo, então Jesus não é Filho de Deus, segundo a teoria deles. Por quê? Porque está escrito aqui, 35, claramente, respondendo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, quem tem que ser pai dele é o Espírito Santo. Não é Deus. Entendeu? E a Bíblia deixa claro, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a gente pode até olhar aqui, ó, para você ver que a Bíblia não tem 2 pensamentos. A Bíblia é clara. Diz aqui no capítulo 4 de Efésios, vou citar apenas isso aqui, porque tem vários versículos. Há um só corpo e um só Espírito. Como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Então a Bíblia que deixa claro, não há 2 corpos, não há 3 corpos, não há 2 espíritos, não há 3 espíritos, entendeu? Há um só corpo, um só espírito. Amém? Mas isso é muito profundo para ficar só em 2 versículos aqui, não é? Muito bem. Versículo 36. E eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Entendeu, irmãos? Aqui também no versículo 35, você vai ver uma referência lá em Salmo 103, 17. E no versículo 37 deixa claro, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha a diferença da fé de Zacarias para a fé de Maria. Sendo que com esse acontecimento, Zacarias, com o que o anjo falou com ele, não ia acontecer nada. Mas com essa promessa que o anjo fez para Maria, ela poderia ser apedrejada, porque ela iria ter um filho que não era do marido dela.
Entendeu, irmãos? Ela corria risco de morte. Mas quando ela vê aquele anjo e ouve aquela palavra, o que ela faz? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim que nós temos que ser, irmãos, exercer a nossa fé. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Você vê que é uma mulher de Deus, né? Isabel não sabia de nada naquele tempo, não tinha celular, não tinha WhatsApp, né? Não tinha telefone. E Maria chega lá, o Espírito Santo revela para Isabel que ela já estava grávida de Jesus. Né? Coisa maravilhosa, né, irmãos? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado é que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Livro de João, capítulo 20, versículo 29. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que maravilha! 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 4. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui no versículo 48 você vai ver uma referência em Salmo 138, versículo 6. E no 49 você vai ver Salmo 111, versículo 9. E Salmos 126, versículo 2 e 3. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração. Salmo 103, 17. Cobre os que o temem, com o seu braço agiu valorosamente. Salmo 98, 1. E com o seu braço agiu valorosamente. Versículo 50. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 5, Salmos capítulo 34, versículo 10. Você vê agora que Maria era uma pessoa simples, humilde, de família humilde, e ela faz grandes revelações, mostra o grande conhecimento que ela tinha do reino de Deus, da palavra de Deus, né? E mostrando que Deus realmente não faz diferença entre pessoas. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, Gênesis 17, 19, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Você vê aqui o conhecimento que Maria tinha da Bíblia, né? Nesse diálogo aqui com Isabel, ela explana por que está acontecendo aquilo tudo. Aliança de Deus com o povo de Israel. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus
usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Gênesis 17, 12 e Lucas 2, 21. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservaram em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou na boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Salmo 105, 8 e 9. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, Gênesis 22, 16, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, e em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Efésios capítulo 4, versículo 24. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir antes da face do Senhor e a preparar os seus caminhos. Mateus 11, 9. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Isaías capítulo 42, versículo 7, Mateus capítulo 4, versículo 16, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e teve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. História linda, irmãos. A Bíblia, se a gente tiver humildade para ler ela e pedir a Deus que Deus nos dê discernimento, nos dê entendimento, porque a Bíblia não foi feita para você entender ela toda, foi feita para que ela possa confrontar você com seus pensamentos, com as suas atitudes, e para que você possa se aproximar de Deus cada dia mais através dos seus estatutos, dos seus mandamentos, dos seus juízos. Amém?